Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E para ter aquela melhor experiência com a gente, já clica aqui na nossa carinha, vai aparecer uma engrenagem aqui em cima pelo celular ou pelo computador, ela tá aqui embaixo. Seleciona a imagem de melhor qualidade para você ter a melhor experiência com a gente, tá? Deixa selecionado para ela não ficar oscilando. E no final da nossa leitura, porque hoje é dia de Êxodo 37 ao 40, a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer, o nosso entendimento e compartilhar com vocês também para melhorar ainda mais o embasamento bíblico de tudo isso, né? É isso aí. É isso aí. Então vamos para Êxodo 37, a Arca da Aliança. Bazalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-as de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próxima da borda, para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. O candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa. Num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça, com o candelabro tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. O altar do incenso. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas.
e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Capítulo 38. Bazalel fez o altar das ofertas queimadas. Para esse serviço usou madeira de acácia. Era quadrado e media 2 metros e 25 centímetros de comprimento e 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Fez 4 pontas ou chifres que saíam dos 4 cantos do altar, formando uma só peça com o altar. O altar foi revestido de bronze. De bronze fez também todos os utensílios do altar. Fez as vasilhas para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos e os braseiros. Fez também uma grelha de bronze em forma de rede, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze, uma em cada canto, para sustentar as varas. Fez as varas de madeira de acácia, revestida de bronze, para transportar o altar, que era de tábuas e oco. Foram colocados argolas nos 2 lados. Fez ainda a bacia para servir de lavatório. A bacia e seu suporte eram de bronze, aproveitando os espelhos doados pelas mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Eram sustentadas por 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das cortinas eram de prata. Ela fez a mesma coisa no lado norte do pátio, de 45 metros de comprimento, com cortinas apoiadas em 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. O lado oeste, com cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. No lado leste era a mesma coisa, 22 metros e meio de largura. As cortinas de um lado da entrada eram de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado, na entrada do pátio, as cortinas eram de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. A parte de cima das colunas também eram revestidas de prata, de modo que todas as colunas em volta do pátio eram unidas por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era feita de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, segundo a medida das cortinas do pátio, tinham 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Os ganchos e suportes e a parte de cima das colunas eram de prata. Todas as estacas usadas na construção do tabernáculo e do pátio eram de bronze. Essa é a relação do material usado no tabernáculo, a saber, o tabernáculo da aliança, registrado por ordem de Moisés, para que os levitas pudessem continuar seu ministério sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, perito, desenhista e bordador em pano de linho fino e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peso total do ouro que o povo trouxe como oferta e que foi usado em toda a obra do santuário foi de 1 tonelada, conforme o peso padrão do santuário. O total de prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, 6 gramas para cada um dos contados. Essa cobrança foi feita para todos de 20 anos para cima,
que somaram 603.550 homens. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas e para revestir a parte de cima das colunas e para fazer os suportes. O povo doou 2,5 toneladas de bronze. Com bronze foram feitas as bases da entrada do tabernáculo, o altar de bronze, a sua grelha e todos os utensílios do altar, as bases do conjunto de cortinas do pátio e todas as estacas usadas no tabernáculo e no pátio que ficava em volta do tabernáculo. Êxodo 39. As vestes sacerdotais. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O colete sacerdotal. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Bateram o ouro em finas placas, nas quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecidos azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atada às suas duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filagramas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Era quadrado, como um palmo de comprimento e um palmo de largura, dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e uma jaspe. Todas fixadas em filagramas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro como cordas. De ouro fizeram 2 filagranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral, as outras extremidades das correntes, as 2 filagranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal. Na parte da frente, fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Outras vestes sacerdotais. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão,
com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A condução do trabalho. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua filadeira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo da iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Coloque nele a arca da aliança, com os 10 mandamentos, e cubra-o com véu. Coloque no lugar próprio a mesa, e coloque em ordem as coisas que devem ficar sobre ela. Depois traga o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Ponha o altar das ofertas queimadas diante da porta do tabernáculo. Coloque a bacia entre a tenda do santuário e o altar e encha-a de água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e instale a cortina na entrada do pátio. Então pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que faz parte dele. Desse modo você fará a consagração do tabernáculo com tudo o que nele se encontra, e ele será sagrado. Em seguida, derrame o óleo da unção no altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios. Consagre, e ele se tornará santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Mande Arão e seus filhos chegarem à entrada do tabernáculo e lave-os com água. Depois vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para me servir como sacerdote. Traga também os filhos dele e vista-os com roupas sacerdotais. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que possam me servir como sacerdotes. Essa unção para o sacerdócio vale para sempre, de modo que os descendentes deles também serão sacerdotes, de geração em geração.
Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Assim, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi montado. Moisés armou o tabernáculo, colocando as bases em seus lugares, as armações e as travessas, e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Tomou as tábuas da aliança e as colocou na arca. Introduziu as varas nas argolas da arca e colocou sobre ela a lâmpada. Em seguida, levou a arca para dentro do tabernáculo e estendeu o véu para cobrir a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Depois pôs a mesa no santuário, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu. Colocou sobre ela os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também o candelabro no santuário, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Pôs o altar de ouro no santuário, diante do véu, e nele queimou incenso aromático especial, como o Senhor tinha ordenado. Então pendurou a cortina na entrada do tabernáculo, e pôs o altar das ofertas queimadas à entrada do tabernáculo. A tenda do encontro ofereceu sobre ele uma oferta queimada e uma oferta de cereais, como o Senhor tinha ordenado. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Nela Moisés, Arão e os seus filhos lavavam as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam no tabernáculo e iam até o altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu. Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor o enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem parava, eles também paravam, até o dia em que ela se levantava. A nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. A nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo de dia, e de noite havia fogo sobre ele, diante dos olhos de toda a nação de Israel, em toda a sua peregrinação. Rapaz, eles tinham que movimentar tudinho esse tabernáculo. E terminamos Êxodo. Yes! Fechamos! Parabéns! Mais um livro você leu! Uhul! Comemora, hein? Porque, olha, ler a Bíblia é uma tarefa ferrenha. Parabéns! E é uma vitória, né? É uma Cada vitória. leitura é uma vitória. É um aprendizado, é um crescimento, né? Não, e ler a Bíblia é uma disciplina, né? Não é uma tarefa assim. Não é que ela é difícil, mas ela necessita de uma disciplina, de realmente um querer de cada um, né? É verdade. E a gente está aqui para ajudar todos que É verdade. E já querem compartilha estabelecer. com quem também você conhece, que quer, que precisa. Na verdade, todo mundo precisa, né? Exato. Mas já compartilha esse vídeo também. Compartilha no grupo da família. Eu comecei a me converter, né? Aceitar Jesus, porque alguém ficou compartilhando todos os dias lá e teve um dia que eu cliquei. Ai, quer saber? Deixa eu assistir. E foi assim que começou o meu mover. Então você pode ser luz na vida de alguém. Sendo a chata do grupo lá, vai mandando, vai mandando. Fala, gente, acabei de assistir. Ou só manda, só. Isso é o legal. Mas hoje, o que a gente viu, né? O mover deles ali. Terminaram o tabernáculo e ali foi todo desmontado, né? A gente teve a mesa, a arca, tudo sendo preparado, né? E aí o que acontece? Eles não entregaram para Moisés já com a arca levantada. Então era assim, o véu, As era peças, né, peças, né, separadas. separadas. E o legal é que sempre fala aqui, né? Tanto no 37, no 38, começa já falando, né? Bazalel fez o altar, Bazalel fez a arca. Então, o tempo inteiro aqui, você vê que quem estava à frente da construção era Bazalel. Mas isso não quer dizer que ele não teve ajuda, tanto é que ele estava sim. revestido de espírito de ensinar. Então, lógico, teve o líder lá à frente levando o nome, mas ele
teve várias ajudas ali para estar fazendo, né? Quem ia Sim. cortar madeira, quem ia tudo. E o que eu chamo a atenção é que Moisés era o homem usado por Deus que tirou, né, os israelitas do Egito. Então, assim, a gente vê que em todas as tarefas há uma pessoa chamada por Deus. Então, Moisés tinha aquela relação ali com Deus, muito próxima que a gente vê em Êxodo o tempo inteiro. Agora, na hora de construir, a gente vê que não foi Moisés que construiu. Então, Deus capacitou outra pessoa, É, deu cada um tem esse um dom. chamado, Cada um tem né? um dom, cada um tem um chamado, né? Até que fala quem ficava supervisionando era Tamar, né? Que era filho de Arão. Então, assim, Bazalel construía. Tamar, ele cuidava, verificava. Então, tipo assim, Moisés, o que Moisés fez? Ele entregou, ele falou, olha, Entregou as e instruções, né? as instruções. Isso daqui foi o que Deus falou para mim como tem que ser. Agora, meus queridos, é com vocês. Eu não vou dar pentelho aqui, não. Não vou ficar falando as coisas, não. Eu sei que Deus confiou isso a vocês. Então, tanto o 37 como o 38 é o tempo inteiro falando da construção e ele já começa colocando. Bazalel fez a arca, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. É, isso que é o legal, né? Cada um tem um chamado, cada um tem um dom e é para ser usado para a obra do Senhor, né? Então, assim, ter esse discernimento de que também todo mundo é liderado por alguém. Moisés era liderado por Deus, né? O povo que estava construindo tinha alguém para supervisionar. Então, você sempre tem que estar sobre o guarda-chuva de alguma liderança. Isso é muito importante. Para você estar aprendendo, para você estar crescendo. Então, esse é o chamado, né? Sobre você estar sendo conduzido por uma outra pessoa também, tá? E outra coisa que aqui me chama a atenção é o versículo 24, capítulo 38, versículo 24, que fala, né? O peso total de ouro que o povo Ah, trouxe como oferta e que foi usado em toda a obra do santuário foi de 1 tonelada. 1 tonelada é de muito ouro, ouro. né? E de prata foram 3 toneladas, né? Lembra aquele negócio que a gente leu nos episódios anteriores? Não lembro agora qual episódio foi, mas que cada homem tinha que dar, né? Era 3, não, quanto que era? Era 6 seis gramas. gramas de Quem prata. tinha mais de 20 anos. E isso era, tipo, 1.000 pessoas, assim, 300 e tantas Não, é mil pessoas, 600 e 603 mil homens. É, naquela época, Antigo Testamento, eles contavam os homens, tá? Então as mulheres não eram contadas ali. Então eles contaram só os homens acima de 20 anos. Só homem, gente, acima de 20 anos era 3 603 mil. Mil. homens. Você tem noção disso? Fora mulher, fora criança, fora tudo, fora os bichos que eles carregavam. Então, era uma peregrinação naquele deserto que parecia Era sei lá, muita uma gente. cidade, né? Exatamente. E aí, você vai continuar com a gente também, porque você vai ver como esse povo vai conduzir. Porque pensa, 1 tonelada era de ouro, e o pano, e os trem, e a madeira. Eles tinham que se movimentar, porque você viu ali no final, ele fala até que o tabernáculo, depois de ser erguido, a nuvem do Senhor descia, era a glória, né? Então, quando a nuvem estava baixa, eles ficavam ali naquele lugar, porque era o lugar que o Senhor escolheu. Mas quando a nuvem subia, eles tinham que subir acampamento e vamos Caminhar. para onde o Senhor está guiando. Exato. E a nuvem do Senhor sempre ia com eles. Então, isso que você tem que também prestar atenção. Olha o tamanho desse tabernáculo, olha tudo que ele tinha. E eles tinham que se mover com o tabernáculo. O bom que era muita gente, né? Então É, era, gente era, tinha, era né? bem dividido ali para carregar o tabernáculo. Mas ele era um tabernáculo móvel, né? Ele se movia realmente. O tempo inteiro fala, né? Que foi construído colocando argolas para É, a colocar madeira para madeira, carregar. madeira de acácia, para poder carregar tudo isso daí. Exatamente. E por isso também que você vai estar nos próximos episódios para saber como que vai ser a distribuição desse povo para carregar tudo isso daí, hein? É, e Para não a- dar briga. Vai falar, não vou carregar não. Não, meu querido, você foi chamado para carregar o pedestal do castiçal. Aqui no 40 é legal da gente ver, só para vocês terem noção, né? Só para mesmo uma forma de sabedoria, de aprendizado, de como ficou, né? Como ele foi montado. Foi Moisés que foi lá
e colocou. Então, o lugar onde ficou a mesa, o lugar onde ficou a arca, as tábuas da aliança foi dentro da arca. Então, tipo assim, depois de tudo pronto, Pronto. né? Que eles falaram, ó, Moisés, está pronto. Tá tudo conforme o Senhor tinha ordenado, foi construído. Então Moisés falou, agora vamos então Erguer. arrumar, vamos erguer Aham. ele. E daí fica tudo bem bonitinho, bem bacana. E é isso, né? E daí eles aqui terminam então o Êxodo só falando aqui o tempo inteiro. E eu acho legal essa parte antes aqui no versículo 35 que fala, né? Aliás, versículo 34 fala: Então a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu. Nesse momento, nem Moisés conseguia entrar no tabernáculo. Então, assim, a presença de Deus encheu. Eu imagino a felicidade de Deus, sabe? De falar assim: Nossa, ficou exatamente do jeito que eu queria, porque ali representava a casa de Deus. Ali É. representava onde Deus falava com o povo, onde os sacrifícios eram feitos para Deus. Então, ali representava a Igreja Suprema Do Master, Senhor. tudo do Senhor. Ali era a casa de Deus, né? Então ali eu achei legal que assim que terminou, a presença de Deus se encheu daquele Encheu do lugar tabernáculo, né? e de tal forma que nem Moisés conseguia entrar ali no tabernáculo. Exatamente. E eu acho que é isso, né? E é isso. É isso. E a gente vai ter o nosso famoso e desejado também resumão do livro, né? Nosso Já vai ser terceiro nosso fechamento. terceiro fechamento, gente. Isso que é legal também, né? Que tem esse resumão ali pra gente fazer toda a passagem. E Êxodo vai ser longo, já deixo avisado. Mas isso é legal, porque em um dia você vai ver também toda a história de Êxodo, né? E é legal que você relembra sobre alguma passagem que às Sim. vezes passou despercebido para você. É legal. Então, esteja com a gente já no próximo episódio. Então, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para quando a gente lançar o resumão aí de Êxodo, você já tá atento ali para ouvir. E já coloca também no comentário aqui embaixo sobre a tua visão, o que você aprendeu, qual foi o maior aprendizado que você teve de todo o livro de Êxodo, que isso é bem bacana. E eu acho que é isso, né? É isso. Sim. E a gente também precisa lembrar você de que está disponível para ti, para você avivar ainda mais a tua fé, o nosso Netflix da fé, o nosso Ouvintes da Fé. O link está na descrição aqui desse vídeo. É o primeiro link, você já clica, entra para a assinatura do Ouvintes da Fé, que eu tenho certeza que você vai provar de muitos testemunhos em fé mesmo, sabe? Experiências espirituais, desafios que pessoas comuns passaram, mas com a presença do Senhor, com caminhar, elas puderam superar. E como elas superaram, vai te inspirar também a superar o teu desafio. Tenho certeza que você vai gostar e vai ficar conosco sempre. Isso E acho que mesmo. é isso, né? E nos vemos no próximo episódio. Um beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!